Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades dos judeus pegaram pedras outra vez para apedrejar Jesus. Então, Jesus disse: Por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês querem me apedrejar? As autoridades dos judeus, por causa das boas obras, as autoridades dos judeus disseram: Não queremos te apedrejar por causa das tuas boas obras, e sim por causa de uma blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. Jesus disse: Por acaso não é na lei de vocês que está escrito: Eu disse, vocês são deuses? Ninguém pode anular a escritura. Ora, a lei se chama deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi dirigida. E o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Por que vocês me acusam de blasfêmia? Se eu digo que sou filho de Deus, se não faço as obras de meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que vocês não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos nas minhas obras. Assim, vocês conhecerão de uma vez por todas que o Pai está presente em mim e eu no Pai. Eles tentaram outra vez prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus atravessou de novo o Rio Jordão e foi para o lugar onde antes João Batista ficava batizando. E diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que aquele homem disse a respeito dele é verdade. E aí muitos acreditaram em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, será que cansa fazer o certo? Será que na nossa vida é necessário sempre praticar aquilo que é certo? No Evangelho de hoje, nós temos esta indagação que é feita a respeito dos doutores da lei para Jesus. Desde o início, quando começaram a observar que Jesus tinha essa fama de ser uma pessoa inteligente, notaram que Jesus começou falando muito sobre ele, de um ponto que se tratava como filho do homem, como filho de Deus. Ao pensar por esse ponto, os doutores da lei ficaram enfurecidos, porque Jesus estaria passando por cima da lei de Moisés, que dizia que somente Deus era divino, que não existiria ninguém acima dele e todos nós seríamos abaixo de Deus. Aí, como que uma pessoa humilde, que nasceu numa manjedoura, veio de família humilde, pode se tornar Deus? Fizemos essa mesma psicologia ontem. Os doutores da lei estavam inconformados, porque Jesus ensinava muito coisas que eram fortes para o coração deles e não gostavam do que Jesus dizia. Enquanto eles falavam algo, Jesus ia por outro caminho. Enquanto eles ensinavam algo, Jesus ia por outro caminho. Qual será o preço para fazer o certo? Qual será o custo para fazer aquilo que é certo? Jesus nos explica no Evangelho de hoje que
Ele tinha feito muitas obras. E inicia o evangelho com uma pergunta: eu fiz muitas obras, por quais delas vocês querem me apedrejar? E aí os doutores da lei respondem: não queremos te apedrejar pelas obras boas que você fez. Queremos te apedrejar porque você se compara como Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, nossa falta de acreditar, nossa falta de confiança, nossa falta de sensibilidade com o outro, muitas das vezes julga a pessoa errado. Muitas das vezes julga aquele irmão que está precisando de ajuda errado. E aí, ao invés da gente ajudar aquela pessoa, a gente maltrata ainda mais. A gente pisa ainda mais. Né? Porque merece. Na hora do sofrimento, somente, somente Deus, somente o Pai foi capaz de ajudar a Jesus. Mais ninguém. Na hora da agonia, somente o Pai foi capaz de ajudar a Jesus. Mais ninguém. Falta de compreensão. Estamos muito ocupados com o mundo. Estamos muito ocupados com as coisas mundanas e esquecemos o foco que é Deus. Quando desviamos o nosso foco de Deus, aí a gente começa a relaxar. Nossa, mas você acorda às 6 horas da manhã? Você acorda 4 horas da manhã para rezar o rosário? Pra que isso? Deixa de ser besta. Pode ler falava desse jeito. Você acorda 4 horas da manhã para ir lá rezar a missa penitencial? Pra que isso? Quando o nosso corpo não está acostumado com o sacrifício, com a dor, qualquer sacrifício para nós é desnecessário, porque já passamos por tantas coisas fáceis na vida, não precisamos passar por sacrifício. Jesus nos ensina que haverá um momento de felicidade, porém haverá, acima de tudo, um momento de sacrifício. E é nesses momentos que a gente deve dedicar o nosso olhar. Porque uma hora eu vou estar feliz, mas a outra hora eu posso estar triste. Como o meu coração deve se adaptar para, neste momento de tristeza, eu transformar a minha dor em alegria? É necessário. Estava lendo um livro, agora eu comecei outro livro, se chama A Cura dos Traumas da Morte. Eu e a Saga dos Livros. Um dia eu termino todos. Eu estou lendo A Cura dos Traumas da Morte agora, Padre Léo que escreveu, por sinal. E nesse livro diz assim: quando a gente se apega muito na pessoa, que a gente pega aquela afinidade com a pessoa, e a pessoa morre, é difícil para nós. A pessoa partiu, ficou só as lembranças. Nunca mais vou conseguir dar um oi para aquela pessoa. Nunca mais eu vou conseguir falar que eu gosto daquela pessoa. E aí começam as lamúrias da vida. Eu devia ter feito antes. Devia ter ajudado antes. Devia ter feito não sei o que antes. Será que se eu tivesse feito diferente, não teria mudado? Não sei, pergunta para ela. Detalhe, ela não vai responder. Caríssimos irmãos e irmãs, nós não conseguiremos descobrir. Será que se eu tivesse mudado? Será que e se? Eu já falei segunda-feira e eu vou repetir, acho que foi segunda-feira. Se nós continuarmos com esses e se na nossa vida, a única coisa que nós vamos estar próximo é do encardido. Ao invés de estar próximos de Deus, nós estaremos próximos do encardido. E ele quer apoderar-se do nosso corpo. E através dele apoderar-se do nosso corpo, ele utiliza das desvantagens. É como a gente vai avaliar um carro e o carro está caindo aos pedaços. A gente começa botando defeito no carro. Para quê? Para o valor diminuir. Assim ele faz conosco. Ele olha para o seu corpo bonito, feito por Deus, a obra-prima que Deus disse que era muito bom, e começa colocando um defeito após o outro na sua cabeça.
Não, porque eu faço isso errado. Porque eu só erro. Porque se eu tivesse ajudado ele seria diferente. Porque não sei o quê. E cada defeito que você coloca vai desvalorizando o seu corpo. Para você e para Deus. E o problema não é nem quando é esses defeitos espirituais. Por quê? Porque eu só faço isso. Porque esses defeitos até Deus corrige. O problema é quando a pessoa começa a fazer defeitos no próprio corpo. Aí começa a fazer aqueles desenhos. Ah, porque é bonito, vou desenhar aqui no meu braço. Então, para poder sair do foco do encardido, nós precisamos se valorizar. Nós precisamos ser peças raras para Deus. Qual é o preço? Vou repetir essa pergunta. Qual é o preço de acordar 4 horas da manhã? Qual é o preço de fazer jejum a quaresma inteira? Então vou dizer, é mais barato do que o preço que Jesus pagou por nós na cruz. O preço de tudo que nós fizemos até aqui, nesses 40 dias, é mais barato do que o que Jesus pagou na cruz por nós. Ali ele liquidou toda a fatura, sem ninguém pedir. Rezemos juntos então. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.